Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma escola bíblica dominical. E o nosso tema, né, deste estudo, baseado no livro de Hebreus, na sequência do nosso sumo sacerdote, a ação de Jesus a nosso favor, é sobre as nossas fraquezas sendo vista pelo nosso sumo sacerdote, ou seja, as nossas fraquezas, a fraqueza humana sendo vista de cima, tendo um olhar de Jesus. E o texto que queremos ler está em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, porque diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pode se compadecer. O olhar de cima, o olhar de Jesus com relação às nossas fraquezas é um olhar compadecido. E ele pode se compadecer. E ao longo da nossa abordagem, nós vamos ver por que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. O problema reside num ponto, é que, embora sendo fracos, nós não achamos que somos tão fracos assim. E nós temos uma doutrina errônea do mundo do super-homem, do grande, dos gigantes. O cristianismo, na sua melhor configuração, no seu melhor cenário, sempre foi acusado da doutrina do fraco. Isso foi muito questionado pelos existencialistas, que leva o seguidor de Jesus a se fragilizar, porque o nosso líder é frágil. Ele perdeu para a cruz, ele foi crucificado, ele foi executado. Então prega-se muito a superação, o dinamismo, a força. E aí a gente percebe que os homens se perdem exatamente nesse equívoco de querer ser o que de verdade eles não são. A proposta inicial do diabo era para dizer assim: vocês não são fracos, porque se vocês experimentarem desse fruto, serão como Deus. O diabo quis ser como Deus. Quem na história humana quis ser Deus, terminaram expulsos do paraíso, do céu, do paraíso, da presença de Deus. Por quê? Porque é um equívoco. Saber que nós somos fracos e nós não admitimos. Fraqueza não é um bom tema. Fraqueza não vende no mercado das conquistas. Então, seja homem, seja forte, resolva seus problemas. É um positivismo assim que coloca seres humanos frágeis num patamar onde eles não são. Aí eles caem. Por quê? Porque vivem equívocos. E no texto, quando Jesus disse que ele se compadece das nossas fraquezas, eu queria antes pensar nas nossas fraquezas em três aspectos. O primeiro é sobre a abrangência das nossas fraquezas. O segundo, as limitações das nossas fraquezas. E o terceiro, as tentações das nossas fraquezas. Tá bom? Nós vamos trabalhar em cima desses três aspectos. Primeiro, sobre a abrangência. A nossa fraqueza abrange exatamente o que alcança que áreas da nossa vida. A nossa fraqueza, ela alcança o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O salmista, na confissão de pecados do Salmo 32, ele coloca da seguinte maneira: enquanto calei os meus pecados, Salmo 32, verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E o verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele coloca nessa abrangência o corpo, quando ele se refere aos ossos secando.
Ele coloca o nível da alma, era dia e noite a sua alma abafada, na angústia. E ele coloca a sua espiritualidade. Quando ele diz, a tua mão pesava dia e noite, a fraqueza alcança a espiritualidade, sentindo um peso de Deus. Ele sente a alma angustiada e ele sente os ossos secando. E se a gente analisar sobre a depravação total do homem, nós vamos encontrar o efeito da fraqueza nessas áreas de uma maneira muito clara. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, a relação ética com Deus, ela está afetada, a nossa fraqueza, que o ser humano não consegue obedecer a Deus como Deus espera que ele obedeça. Ele está morto nos delitos e pecados, ele está espiritualmente morto. A fraqueza, ela é vista nas emoções de uma maneira muito clara. Suas angústias, seus medos, seus pavores, os seus impulsos, os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas afetividades, profundamente abalada, caótica por conta da fragilidade, da fraqueza humana. E o nosso corpo que adoece, que envelhece, seca e morre. Então, ele compadece da nossa fraqueza olhando essa abrangência. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, quando ele se identifica com a nossa humanidade, ele experimenta essa fragilidade nessas esferas. Se você analisar Jesus, ele vai dizer: eu tenho sede. É relacionado a uma necessidade física lá na cruz. Você vai analisar Jesus dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, lá na noite da oração. E os seus discípulos com sono e cansado, ele se sentindo só. Ele vai entrar num colapso na relação com Deus. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, como tu queres. Então, quando ele se compadece da minha fraqueza, e da nossa fraqueza, ele tem uma identificação nesse lastro, nessa abrangência. Porque ele vivenciou isso como humano, ele teve uma identificação com as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E de que maneira nós podemos detectar isso? Mas qual a importância de saber isso? Sabendo que isso é um fato. Ele diagnostica o ser humano como ser fraco, vós que sois frágeis. A nossa estrutura é pó. E nós vamos ver como é que é importante, por que é importante saber disto? Porque nós negamos as nossas fraquezas, nós usamos defesas, nós nos apresentamos como pessoas resolvidas, mas o pecado nos afetou nessas áreas que nós já acabamos de abordar aqui. Agora, por que é importante eu detectar áreas de abrangência da minha fraqueza? Porque é muito melhor lidar com a fraqueza tendo a honestidade do nosso tamanho, de o que nós somos. Até para estabelecer uma relação muito mais saudável com Deus, sabendo que eu sou, e não projetando para Deus um ser que eu não sou, um falso eu. Então, quando ela é avaliada pelas Escrituras, a fraqueza humana, nós entenda que quando fala de fraqueza, não está falando de covardia, de retração, de timidez, de inibições, nada disso, de viver na esfera da fuga, ser como criança eternamente, não. Não é fraqueza no sentido de covardia. É fraqueza no sentido de sensibilidade, é fraqueza no sentido de uma avaliação muito mais honesta de quem somos em relação a Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer destacar do nosso estudo, da nossa abordagem, baseado no escrito de Hebreus, e que nós temos um sacerdote que se compadece porque ele conhece, ele manja disso, porque ele vivenciou isso, ele recebeu os impactos da nossa fragilidade no corpo dele. E ele entende disso, e ele conhece dessa fragilidade. Em segundo lugar, como nós já anunciamos,
A fragilidade vista de cima, ela é notada nas limitações humanas. É isso mesmo. Quando fala de limitação, você pode pensar, bem, então nós estamos encaixapados, nós estamos numa gaiola, nós estamos presos, porque Deus nos criou com tanta potencialidade, com a sua imagem e semelhança de Deus e colocou a gente dentro de um corpo que adoece, que morre. Ele limita as nossas ações, as nossas esferas de ação. Mas onde nós vamos perceber essa limitação? Além do preso a um corpo limitado a tempo e espaço, mas também limitação nas nossas decisões. Nós vamos até onde Deus quer. Os demônios também, quando foi tocar em Jó, ele tinha limitações. Só vai onde exatamente eu quero, só toca onde eu permito tocar. Quando houve uma queda lá no Éden, eles foram expulsos do paraíso, como consequência de um ato de desobediência consciente, planejada, calculada, seduzido pela palavra do diabo. E quando eles viram que estavam desprovidos, que eles estavam numa situação difícil, eles quiseram voltar para o Éden para ter o que eles tinham antes e eles foram proibidos. Foi colocado anjos ali. Mas aí a gente percebe que a partir da queda, Deus ele estabeleceu limites. Seres humanos em pecado não podem comer da árvore da vida porque se transformam em demônios. Eles herdam a eternidade no seu estado de perdição. Esse é o ponto, é isso que está. São os marcos de Deus que regulam as ações humanas. E a gente percebe por que a morte, por que a doença. Imagina o ser humano no seu estado pecaminoso. Se não fosse a morte, estaríamos com Hitler até o dia de hoje. A morte, ela é providencial, é graça de Deus. O sofrimento são elementos limitadores para que o ser humano sinta sua dor e grite por misericórdia. Isso é masoquismo espiritual? Não, de jeito nenhum. Isso é necessário para o estado em que a gente está, para a nossa humanidade. A humanidade tem amor, tem bondade, tem generosidade a partir da dor. E nós já temos falado isso em outras ocasiões, que as pessoas maravilhosas que a gente encontra no mundo são pessoas que trilharam vales da dor, que passaram por dificuldades, que tiveram perdas e hoje são pessoas muito mais afáveis, sensíveis, amorosas, são gente boa, gente do bem, porque passaram pelas limitações, conhecem as limitações e agora estão afinadas com seus próprios limites. Conhecer os meus limites e não ultrapassar os meus limites significa prolongar a vida. Se você coloca uma sobrecarga num carro ou em qualquer veículo, ele vai quebrar todo o sistema. A mesma coisa da gente, nós temos limites. Deus colocou limite no ser humano para usar de misericórdia. Mas você pode entender assim, mas Deus está negando. E essa foi a tese do diabo. Deus ele colocou você nesse jardinzinho aqui, nesse mundinho aqui, nesse pedacinho de terra, quando ele criou os mundos, os universos. E nós somos mais ou menos assim. Nós não queremos ser limitados, mas nós somos limitados. Por pura misericórdia. E que isso fique bem claro. Por isso que ele se compadece. Porque ele conhece as limitações humanas, porque ele se fez carne, ele se fez humano. Por isso que esse é o segundo aspecto da fragilidade humana, visto pelo nosso sumo sacerdote, visto de cima, visto do céu. Não é uma avaliação vista de mim nem do diabo. O diabo, ele analisa a fragilidade humana a partir da morte. Ele vem para matar, roubar e destruir. O ser humano, quando ele avalia a sua fragilidade, ele erra. Ou ele entra num processo de autoestima baixa, ou ele quer morrer, ele quer o suicídio, ele quer desistir, ou então ele tem uma visão narcísica de si mesmo, como sendo um deusinho, como sendo uma espécie de ó do Borogodó. Uma expressão mais comum que a gente pode colocar aqui. Tá bom? Mas nós somos avaliados por Deus. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
E ele, por misericórdia, colocou limite. Porque ultrapassar os limites, ultrapassar a fronteira, significa caminho irreversível. E ele tem misericórdia, vai até onde eu quero, porque ele nos ama. A mesma coisa que a gente faz com os domésticos. Você tem algum bichinho de estimação na sua casa? Por amor a esses bichinhos, você limita os espaços deles? Sim. Porque você sabe que se soltar um pet na rua, ele não tem habilidade, como os cães vira-lata. Ele vai ser, com muita facilidade, atropelado por um carro. E você previne, disso se cerca de todos os lados. Deus coloca limite para nos livrar, gente. Essa é a mensagem, esse é o ponto que a gente coloca aqui. Mas em terceiro lugar, a nossa fraqueza vista de cima, ela é vista através da abrangência, corpo, alma e espírito. Ela é vista através das limitações. Deus coloca cerca. Deus nos cerca com puro livramento. E, por último, a nossa fraqueza é vista de cima através das tentações. Esse é um ponto importante que eu quero destacar aqui nessa reflexão do sacerdote que se compadece. E diz o texto aqui que ele foi tentado. Ele se compadece das nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí uma colocação que eu quero trazer para os nossos amados. Jesus, nas tentações, poderia cair? Havia uma possibilidade real de uma queda de Jesus quando ele foi tentado pelo diabo, quando ele foi tentado em todas as coisas? Ele diz assim que ele foi tentado a nosso exemplo. Se ele foi tentado a nosso exemplo, dentro da nossa própria fraqueza, ele diz que ele experimentou a nossa fraqueza. Ele não pecou, mas ele sofreu os efeitos do pecado no seu próprio corpo. Ele foi tentado a nossa semelhança dentro de um ambiente de fraqueza. Então, lógico que ele poderia cair, sim. Havia uma possibilidade de queda, porque se não existisse possibilidade de queda em Jesus, naturalmente ele não teria sido tentado, porque a tentação é naquilo que nos atrai e nos seduz. E Jesus, como humano, ele tinha suas atrações e tinha suas seduções, e ele não caiu na tentação. Mas o que fez com que Jesus não caísse na tentação? Pela sua elevadíssima espiritualidade adquirida na luta contra o pecado. Então, aqui é uma coisa interessante. De que maneira a gente ganha força para vencer as tentações? É nas próprias tentações. A luta contra o pecado fortalece a nossa espiritualidade e nós assim vencemos. É um combate que nos fortalece, não é uma vitória sem a luta. Jesus, ele lutou. Diz o texto aqui, o sacerdote se compadece porque ele foi tentado, que ele foi bombardeado, ele foi sugestionado na sua mente para transformar pedra em pães, para buscar facilidades, para encurtar caminho, para fazer qualquer coisa. A nossa semelhança. E ele adquiriu nessa tentação elevada espiritualidade. Porque nós questionamos isto, mas tentação é uma coisa ruim, depende do ponto de vista. Se você olhar do ponto de vista de Deus, essa tentação, ela te promove. Nós somos o que somos, se nós temos hoje uma ética, temos o temor de Deus, temos uma espiritualidade, ela foi testada via tentação, como Jesus foi testado. Ele foi provado em todas as coisas. Ele passou por todas as provas e a prova em si lhe fortaleceu. Ele dentro do seu aspecto meramente humano, porque nós já falamos que Jesus é divino e Jesus é humano. Ele é 100% humano, 100% divino. Ele como nosso representante, como nosso sacerdote, que veio em carne, que habitou entre nós, ele passou por todos os testes sem utilizar meios divinos. Apenas como humano, sem pecado. Na tentação no deserto, lá em Mateus capítulo 4, ele foi tentado e ele venceu a tentação contra o diabo nos seus aspectos básicos, no pão. Todos nós somos tentados nos aspectos mais básicos, no desemprego, na dificuldade. E o próprio diabo disse
para Deus em relação a Jó. E se ele perder tudo, ele vai blasfemar, ele vai desviar, ele vai deixar de ser justo. Há uma tese do inferno que diz assim: seres humanos, quando estão com fome, eles vendem a alma ao diabo. E Jesus submeteu esse teste. Está com fome, transforma essa pedras em pães. Ele foi tentado também na solidão. Na solidão. Você está só, você precisa de gente, você precisa de plateia. Vai no pináculo do templo, flutua, levita, porque você vai ter plateia, você precisa de gente. E os seres humanos se queixam de quê? Eles são tentados de quê? Eu estou carente, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém por mim. Eu preciso de plateia, gente, eu preciso de grupos sociais, eu preciso de like. Eu preciso de ver gente gostando de mim. Eu não suporto essa solidão. E as pessoas, a tentação, ela atinge essa área. E o diabo tentou, né, nessa área de Jesus. E também da fama. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele venceu o diabo, ele venceu as coisas básicas que levam os seres humanos à queda. Por isso que ele tem uma identificação. Ele sofreu tudo isso em fraqueza. Por isso que ele é vencedor. A vitória sobre o pecado está ligada à nossa natureza de lutador. A tentação existe para nos fortalecer, para nos fazer mais forte, para potencializar nossa espiritualidade. E Jesus deu esse exemplo e ele venceu exatamente assim. Foi tentado em todas as coisas. Por isso que a gente pode concluir essa reflexão dizendo que ele conhece a nossa tentação no âmbito do corpo, sentiu as dores, teve sede, ele sentiu a fraqueza nas suas emoções, na solidão, ele sentiu a fraqueza na sua espiritualidade, na ruptura com o Pai, e a coisa que a gente mais sente nessa vida. Dores físicas, dores na alma, dor na espiritualidade, crise espiritual. Ele sendo Deus, se esvaziou, e o esvaziamento, ele se limitou a um corpo, ao tempo, ao espaço, às dores, a tudo aquilo que a gente sente aqui. Nós somos claustrofóbicos por natureza, pelos nossos limites. Nós queremos voar, queremos ter asas como águia, nós queremos ir no mais alto céu, nós queremos sair dos nossos cubículos existenciais. Jesus, ele sabe disso. E Jesus foi tentado. Tentados para os fracos. Eu não sou uma pessoa resolvida. A minha espiritualidade, eu estou acima do bem e do mal, eu resisto a tudo. Não, a minha fraqueza não permite dizer isso. Eu dependo do meu Senhor. E eu sei que eu posso vencer o pecado, não porque eu sou forte, não porque eu peito qualquer coisa. Eu venço o pecado porque eu me espiritualizo na tentação. Eu ganho força quando eu sou fraco, quando eu reconheço, como Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a lição que a gente quer passar. E o nosso sumo sacerdote sabe disto, porque ele vestiu a nossa camisa, porque ele vivenciou tudo isso na sua própria carne e ele é o vencedor. E ele se compadece. Ele pode, porque ele vivenciou. E ele está aqui para acudir, para nos assistir, para nos fortalecer, para nos ensinar a sermos fracos, não desistentes, fracos vencedores, fracos em que o poder se manifesta. O poder se manifesta na nossa fraqueza, na nossa sensibilidade, no nosso conceito real de nós mesmos. Vamos orar. Bendito Deus, Pai bondoso, nós estamos aqui na Tua presença e queremos, Pai, tirar de sobre nós toda essa armadura falsa, toda essa muralha em torno de nós mesmos, todo o preciosismo. E queremos dizer, somos feitos de barro, nós temos o efeito do pecado que causou morte, danos tão terríveis na nossa vida, mas o que nós podemos, diante de um quadro tão massacrante como as nossas fraquezas, olhar para o autor e consumador da nossa fé e entender que nós temos alguém que nos conhece tão bem,
que sabe tudo da fraqueza humana, que nós não precisamos dar explicação sobre as nossas fraquezas, porque o Senhor conhece tudo isto. Por isso, Deus, fortalece os fracos. O Senhor é Pai de Alfa e Juiz da vida. Se compadece da fraqueza humana. Estamos vivendo num mundo em que nós nos sentimos completamente impotentes diante do quadro de morte, diante da mortandade, diante de tudo aquilo que amedronta. E o medo faz parte da nossa preservação. E estamos com medo, mas nós olhamos para Ti, que nos representa, que intercede por nós. Muito obrigado pelo dom da vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.